guardam? Vale 105. A ligação pode ser apolar ou polar. A molécula pode ser apolar ou polar. Eu tenho todas as associações possíveis. Eu posso ter ligação apolar, molécula polar, ligação polar, molécula polar, todas as combinações. Quando é que é ligação? Quando é que a ligação é apolar? A ligação, quando estabelecida entre átomos iguais, e polar, quando estabelecida entre átomos diferentes. A molécula agora, se ao redor do átomo central, que eu vou representar com esse pontinho escuro, se ao redor do central, e entra na análise eventuais pares de elétrons que sobram ou não, se for tudo igual, ela é apolar. Se tiver alguma coisa diferente, ela é polar. Certo? Qual é a situação mais comum? Ligação e molécula polar. Qual é a situação mais incomum? Ligação apolar e molécula apolar. O ozônio, por exemplo. O ozônio O3, que foi a última molécula que nós fizemos, é O, dupla O, dativa O. Número de átomos ligados ao central, 3. A molécula, se sobrar pares do oxigênio, é anular, se não é linear. Como sobra 2 elétrons, a molécula tem uma estrutura angular. As ligações estabelecidas entre átomos iguais, O e O, são ligações apolares. E a molécula, como ao redor do central, eu tenho O par, O par. Eu tenho O par, O par. Não são coisas iguais, a molécula é polar. Foi a última que fizemos, confere? Qual é a próxima? Água. Água, que é de todas a molécula mais importante. Prestem atenção à montagem da molécula de água. HOH. Número de átomos ligados ao central, mais o central, 3. Pela tabelinha, ou ela é linear, ou ela é angular. Se sobrarem elétrons no oxigênio, é angular. Se não sobrarem, é linear. Oxigênio do grupo 16. Tem quantos elétrons na força-tarefa do oxigênio? 6. Aonde estão? 1 na ligação com o H, o outro é do hidrogênio, mais um aqui, o outro é do hidrogênio, e sobram, portanto, 4 não ligantes. Sempre, quando sobra em número ou 2, ou 4, ou 6, ou nenhum. Número ímpar, jamais. Sobrando, ela é angular, não é linear. A molécula de água, portanto, é angular. Essa abertura angular é a única que eu quero que vocês guardem. Vale 105 graus. Fahrenheit ou Celsius? As
como é a molécula. As ligações em número de duas são estabelecidas entre H e O. OH, HO. São átomos diferentes. Portanto, as ligações são polares. E a molécula? A molécula ao redor do central eu tenho H, par, par. H, par, par. São coisas iguais? Não. Então a molécula é polar. Como a água é um líquido, nós vamos denominar que a água é um solvente polar. Similibus solvuntur. Semelhante dissolve semelhante. Um líquido polar dissolve uma outra substância polar. E um líquido apolar dissolve uma substância apolar. Semelhante com semelhante. Ao caminhar pela praia de Tramandaí, passeando pela areia da praia, daqui a pouco eu noto que uma mancha de petróleo aderiu à minha sola do pé. E em casa tento remover com água. Adianta? Não. Se não sai com água, aquela mancha é polar ou é apolar? Apolar, porque a água é polar. Como é que eu vou remover aquela mancha? Uma substância apolar. E em casa, o que eu tenho como apolar? Hã? Qual é o líquido que eu tenho em casa apolar que pode tirar essa mancha? O quê? Chocolate? Sim, para o solvente. Solvente é uma denominação genérica. E em casa, o que eu tenho? Fica perto do vinagre. Do lado do vinagre, praticamente. Azeite. Óleo de soja é apolar. Passando ali na mancha, tira a manchinha. Hein? Então, a água é um solvente polar. Solvente polar. Dissolve substâncias polares e também iônicas. Dissolve, quando dissolve, né? Substâncias polares e iônicas. Certo, Negrinho? Qual é a próxima molécula que aparece aí? CHCl3. CHCl3 é o famoso clorofórmio, que é o gás que, ao ser cheirado, causa uma certa euforia. Já no tempo do Império, eles já cheiravam o clorofórmio. Hoje, não se cheira mais, só cheira para sair. CHCl3 é um carbono ligado ao hidrogênio e a 3 cloros. CHCl3. Pela nossa tabelinha, número de átomos ligados ao central, 4. Mais o central, 5. A molécula, portanto, é tetraédrica. Nem precisa contar elétrons.
vou desenhar o tetraedro. Essas linhas evidentemente não existem, são apenas orientadoras da figura. Carbono no centro geométrico desse tetraedro. Na direção dos 4 vértices eu tenho cloro, cloro, cloro e hidrogênio. O posicionamento é qualquer, porque os 4 vértices são equivalentes. Essa abertura angular é o famoso ângulo tetraédrico de 109 graus e 28 minutos. A molécula, portanto, é tetraédrica. Tetraédrica. Me ajude agora. Como é que são as ligações? Como é a molécula? As ligações são polares ou apolares? Todas as ligações são estabelecidas entre átomos diferentes. Carbono e cloro ou carbono e hidrogênio. Então são ligações polares. E a molécula? Ao redor do central, o que que eu tenho? Cloro, 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 H, cloro, 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 H, H, cloro, cloro, cloro. São coisas iguais? Não. Então a molécula é polar. Mexendo num átomo apenas, como é que eu poderia transformá-la em apolar? Mexendo em apenas um átomo, como é que eu faço essa molécula de polar para apolar, substituindo o que por quê? Aquele hidrogênio por outro cloro. Aí ficaria cloro, 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 tudo de cloro. Muito difícil. Muito sério. Hã? Tô bom jogar, eu vou agora. É, viu? Eu sei, eu vi que você viu. Eu vi! Com esses olhos que até a rádio comer. Qual é a próxima molécula? PCl5. Não, só dá. Outras moléculas, falei. Só tem que saber lá. Aquele tetraédrico fixo e variável, não tá sempre mesmo. PCl5. Não é PCl3? Pentacloreto de fósforo. Um átomo de fósforo ligado a 5 cloros. Epa, meu! Número de átomos ligados ao central, 5. Mais o central, 6. Tem na tabela aí 6? Naquela tabelinha que vocês anotaram tem 6 aí? O que é 6? Hã? Bipirâmide trigonal. Assim. Um triângulo fósforo, cloro, 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 cloro. Meu Deus do céu! Essa molécula
próximo ao seu redor? 10. Cada ligação tem 2. 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10. O octeto foi pro saco? Foi. Essa molécula é uma molécula que não segue a regra do octeto. É uma regra que se chama de octeto expandido. Octeto expandido. Chance de cair na URGS as duas últimas estruturas remotas. 0,3 vezes 10 a menos 8% de chance. Pequenina. Agora, mais para o norte do país, é comum. Pelotas também. Ou Pelotas? Bom. Semana passada, Pelotas amanheceu esburacado. Na noite anterior passou na televisão da Terra lá sem os homens. Olha que bacana. Qual é a próxima? H2SO4. Qual é o nome do H2SO4? Em solução aquosa é o ácido sulfúrico. Como gás é o sulfato de hidrogênio. Fizemos já essa molécula. Aí está ela. Pronto. Vale um bombom para quem acertar qual é a sua estrutura tridimensional, como são as ligações e como é a molécula. Bombom é um chocolate soufflé. Está aqui o chocolate. Para quem me disser qual é, como é que é essa molécula? Octaédrica. Quem achou octaédrica, levante o membro superior. Só? Para ninguém? Esses erraram. Quê? Como é que é a molécula? Bipirâmide tribolol. Significa que ligado ao central mais o central tem 6. Então olha pela tabelinha. Ninguém? Nenhum! A senhora com essa blusa rosa, cheguei. O que deu aí? Vai lá? Tetraedro. Desenhando o tetraedro. No centro, enxofre. Nesse vértice, OH. Nesse vértice, OH. O. Os vértices são equivalentes. Então, molécula tetraédrica. As ligações são polares ou apolares? Já viu isso ainda? Polares. Porque todas elas estabelecidas entre átomos diferentes. E a molécula, no seu conjunto, é uma molécula polar ou apolar? O que eu tenho? O enxofre é o central. O que eu tenho ao seu redor? OH, OH, O.
molécula polar. Noiva, já casou? Ei, noiva? Ainda não? Lá? Isso, negócio. Eu não caso mais. Eu fui casado 3 vezes, 3 morreram. Estafa sexual. Qual é a próxima? SF6. SF6 é o hexafluoreto de enxofre. Nem dá para quase fazer a molécula plana. S, F, 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 F. Parece uma aranha caranguejeira. Tá? Número de átomos ligados ao central, mais o central. 7. A molécula, agora sim. É pouco, tá? É. Aí a molécula. Enxofre no centro do quadrado, acima e abaixo de cada vértice do quadrado, os 6 átomos de flúor. Flúor, 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 flúor. Quer me ajuda? Essa molécula é octaédrica. Octaédrica. Agora eu quero ver as ligações, são polares ou apolares. As ligações são polares ou apolares? Polares. Uma pergunta absolutamente importante: esses 2 átomos de flúor aqui estão ligados? Claro que não. Tá? Se apenas para dar a formatação da molécula. A ligação é SF. E a molécula é polar ou apolar? Hã? Não entendi? Apolar, porque ao redor tudo igual. Daí, chocolate, quem acertou? Quem acertou tudo sobre essa molécula? Ninguém? Quem acertou aí que era chocolate? Eu te passo. Maguria, maguria. Maguria, virgem, claro. Acertou aqui, passo, que botaram ainda. Claro. Qual é a próxima? E agora? Agora comprimou. Íon. Para o íon desaparece a classificação molécula polar e apolar. Não é molécula, é o íon. Para o íon, eu só posso conhecer a sua forma geométrica. NH4 tem 2 positivos importantes, o NH4 e o H3O, o resto é tudo negativo. No NH4,
gerado pelo NH3, que tem um parzinho de elétrons sobrando. Através desse par de elétrons, entra numa ligação dativa o H+. Certo? H+ é o átomo de hidrogênio sem nenhum elétron. Ele vai usar os dois no hidrogênio na forma de ligação dativa para estabelecer NH+. Número de átomos ligados ao central, 4. Mais o central, 5. A estrutura é tetraédrica. N, H, dativa, H+. Estrutura tetraédrica. Me ajuda agora. Ligações e moléculas. As ligações são todas elas polares, porque estabelecida entre átomos diferentes. Polar. E agora? A molécula é polar ou apolar? Hã? Tem essa classificação? Não, porque é o íon. Para por aí. Então eu só posso dizer que o íon amônio é tetraédrico com ligações polares e para aí. Qual é o outro? CO3 menos 2. CO3 menos 2 é o nosso famoso íon carbonato. Bom, agora quando o íon é negativo, eu vou retirar aquela carga negativa e substituir por hidrogênio. Cai o ácido. Faço ácido, tiro esse hidrogênio. Entenderam o que eu disse? Então, primeiro, o CO3 vem do H2CO3. O que eu fiz? Retirei as duas cargas negativas e substituí por 2 hidrogênios. A plana do ácido carbônico é essa. Analiso a geometria da triangular. Então fica COOH. E agora, simplesmente removo os 2 hidrogênios que eu acrescentei e na remoção aparece em cada oxigênio uma carguinha negativa. Então, o íon carbonato é triangular e as ligações são polares. E para por aí. Compostos covalentes conduzem corrente elétrica. Sim ou não? Perfeito? Em solução após os ácidos, sim. E sólido, o único que conduz é o grafite. Então eu quero que vocês tentem fazer um importante íon positivo. O H3O+, que é o nosso cátion
hidrônio. Esse não está no livro aí. Tá? Não, é. Vou dar uma palmada, o hidrônio vem da água, o oxigênio tem ainda 2 pares sobrando, ele vai usar um desses pares para estabelecer uma reativa com H+. E agora eu quero que vocês contem qual é a forma geométrica dessa história aí. Número de átomos ligados ao central mais o central. 4. Ou ela é triangular ou ela é piramidal. Tem elétrons sobrando no central? Tem. Piramidal. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, H+, forma aqui uma pequena piramidezinha e ainda um parzinho. O íon é piramidal, talvez esse seja o mais difícil de todos. E as ligações são todas ligações polares, estabelecidas entre átomos diferentes. Esse é o íon mais difícil. Para terminar, eu quero que vocês façam 2 muito comuns. Primeiro, o NO3 menos 1. Nitrato. Vamos ver. Primeiro retire aquela carga, introduzindo o hidrogênio, faça o ácido, tire o hidrogênio. Coloca o hidrogênio HNO3, a estrutura do ácido está aí. Número de átomos ligados ao central mais o central 4. Não sobram elétrons no central. A estrutura é triangular. N dupla O, dativa O, OH. Tira o hidrogênio, carga negativa. Então o íon é triangular e as ligações são todas elas polares. Certo? Na próxima aula, continuamos. Não perca hoje o curso do César, que ele vai ver soluções. Vai começar as soluções e na outra semana eu vou continuá-lo. Tá? Portanto, é importante que todo mundo assista às aulas iniciais. Material textual e